A paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais esse dia, amém? Nós voltamos aqui, eu, Sara e André, para darmos continuidade à nossa leitura do Novo Testamento. Hoje a gente está no capítulo do livro de Mateus, no capítulo 10. Eu vou começar a leitura, o André dá sequência e a Sara finaliza para a gente, como a gente tem feito até aqui, tá bom? Quero convidar vocês a fazer a leitura junto com a gente com as suas Bíblias, seja de aplicativo, Bíblia de papel, não importa. A gente só convida vocês a nos acompanharem, se for possível, né? Todos que puderem. E eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez na nossa vida. Amém? Amém. Vamos começar? Livro de Mateus, capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Verso 16. Jesus prepara os discípulos para as perseguições. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se,
nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém. Verso 32, filho. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Amém. Amém. Eu estava fazendo a segunda leitura aqui com o André, há pouco tempo, antes da gente começar o vídeo, e no versículo 7 diz assim, a missão dos 12, né, dos apóstolos de Jesus, e nossa missão também como igreja, como corpo de Cristo, né, como seus discípulos, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, as boas novas de Jesus, curai os enfermos, limpai os leprosos, né, a lepra também era uma doença, uma enfermidade, mas os enfermos não eram impuros, considerados impuros, imundos pela sociedade, né? Mas sim os leprosos. E aí ele diz aqui, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E a respeito da aplicação, da prática dos dons que Deus os concedeu, de graça recebestes, de graça dai. Então o próprio Jesus nos aconselha a fazê-los, a praticar os dons gratuitamente. Não tenho dúvida, não fica nenhuma dúvida com relação a isso quando ele fala aqui no discurso no versículo 8, né? E aí o André comentou comigo aqui no versículo 9, não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Eles faziam jornadas, né, para levar a mensagem de Jesus por várias cidades e carregar os tesouros materiais com eles poderia ser perigoso mesmo. E além de levar um peso extra, eles poderiam ser alvos de assalto, né, de violência. Então o André falou uma palavra aqui que caiu para mim e eu até anotei sobre a prudência, né, acerca de quando você vai fazer algo para o Senhor, considere ter prudência no que você vai fazer, não só no que vai fazer, mas no como será feito. Nem alforjes, no versículo 10, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus falando aqui que eles não tivessem a preocupação
porque o próprio Jesus sabia que o cuidado de Deus estaria com eles durante esse percurso de levar as boas novas, né, a outras pessoas. E em qualquer cidade, versículo 11, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Eu entendo aqui que a gente aqui vai aplicar o discernimento, né? O entendimento de observar e de conhecer, saber quem naquela cidade é digno para nos hospedarmos até que nos retiremos. Por quê? Porque a gente vai em primeira mão encontrar aqueles que creem. Muito provavelmente os que creem no Evangelho de Jesus são aqueles que vão nos servir com alegria no coração. São aqueles que vão entender que que querem participar, né? Eles têm alegria em participar do reino de Deus. E por isso não é nenhum problema, né, hospedar as pessoas que querem levar as boas novas de Jesus. E aí no verso 12 e 13 ele fala acerca de como a gente fala, entra na casa, né, primeiro cumprimentando, e depois, se ela for digna, e aí você abençoa, né, você leva a paz e a graça de Deus. Mas no 14 ele diz, fala a respeito de sacudir o pó dos vossos pés, se não formos bem recebidos, se não quiserem a nossa paz, se não quiserem a mensagem e a palavra da verdade que nós fomos levar. Isso fala acerca das pessoas que não têm parte conosco, né, que não professam a mesma fé, e não só não professam a mesma fé, elas rejeitam, né? E aí para elas o rigor no juízo de Deus vai ser pior do que o país de Sodoma e Gomorra. Então, eu li até aqui com vocês e eu fiz essas pequenas anotações. Você quer acrescentar alguma coisa não, da parte que você leu? Por enquanto, não. Não? Não. Como de costume, eu anotei umas coisinhas aqui para mim e vou compartilhar com vocês, amém? Jesus nos convida a participar da missão do reino de Deus, levar sua mensagem da crucificação e da ressurreição de Cristo, que nos deu uma nova chance de voltarmos a ter um relacionamento com Deus, mas como seus filhos, com o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. O convite que Jesus nos faz não é limitado por quem nós somos, por nossas profissões, situação financeira, idade, porque nada disso tem valor diante do seu chamado, para compartilhar as boas novas e o amor de Deus. Ele nos chamou como pecadores arrependidos, que por seu sacrifício nos tornou purificados e aptos a curar enfermos, a libertar cativos, e tudo pela graça de Deus. Nós somos pessoas comuns, mas a obra de Deus realizada em nós e através de nós é extraordinária. Nós somos os comuns, mas a obra do reino dos céus não é comum, é extraordinária. E a pergunta que eu anotei aqui seria, eu e você, né? Você já decidiu se vai segui-lo? Já decidiu se quer ser um discípulo de Jesus? A despeito de todos os avisos que ele dá aqui para eles, né? Porque na tua Bíblia fala, como é que fala, boa epígrafe? Jesus prepara os discípulos para as perseguições. E o primeiro versículo fala assim, ó, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Eu anotei aqui também que quando Jesus fala a respeito deles irem, pede para eles primeiro falarem a casa de Israel, né? As ovelhas perdidas, né? Primeiro para aquele povo que estava ali, para quem Jesus veio a priori, né? Que já conhecia as leis, né, de Moisés e tudo mais. Não foi o povo que o recebeu com a maior fé, mas foi para eles, a princípio, que Jesus veio, né? Foi para o plano de Deus, foi para eles, para os judeus. E aí Jesus fala com eles, ó, vai lá primeiro, depois a gente vai para fora e fala para os de fora. E a gente conversou aqui, anotei aqui falando assim, cuida da tua casa em primeiro lugar, daqueles que Deus te confiou, que é o primeiro plano da nossa vida, a nossa família, né? Então, depois cuida dos de fora. Vou seguir as anotações aqui. Se você quiser parar para falar alguma coisa, é só me interromper, tá? Uhum. Seguindo a Jesus, sofremos pela desaprovação até das pessoas que amamos.
e também pela perseguição daqueles que não conhecem a Cristo ou não desejam conhecer. O compromisso com Jesus é a nossa prioridade. Não devemos negligenciar nossas famílias, mas devemos ser diligentes para agradar a Deus, em primeiro lugar, e não aos homens. Pode ser que na nossa jornada com Jesus, algumas pessoas decidam se voltar contra nós por pura discordância e algumas nos abandonem. Ainda assim, no que depender de nós, principalmente dentro da nossa casa, principalmente na nossa família e parentela, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Amém? Na verdade não é uma... Essa discordância não é opcional. A Bíblia diz aqui que vai acontecer. Jesus fala assim, ó, eu não vim para trazer coisa boa, não. Eu vim para trazer dissensão mesmo, é espada. O negócio vai ficar brabo. Então, e eu marquei um versículo aqui que ele fala assim, ó, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Olha a advertência que ele dá. Mas ele fala assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente vai ter que perseverar. Se não perseverar, a gente vai enfraquecer e vai cair. E aí já fica bem claro, né, irmãos, que não vai ser mamão com açúcar, né? Mas nada que vale muito a pena, a gente já aprendeu isso com a vida, né? No dia a dia, nada que vale a pena de verdade é fácil. Em relação ao que você falou da espada, André, eu anotei assim, a espada que Jesus fala que veio trazer é a que separa luz e trevas. E tem um versículo que ele cita também, que ele fala que a espada de dois gumes, aquela alma e o ela corpo, discerne entre o corpo e a alma, entre as coisas espirituais e as coisas humanas, né? Justamente. E é isso que Jesus veio fazer mesmo. Ele discerne, ele divide a verdade da mentira, a luz e as trevas. Então se esforce em conhecer a palavra de Deus, que é a nossa ferramenta, que é a espada, a verdade. Para que, estando preparado, através do conhecimento dessa verdade, dessa palavra, dessa espada, o Espírito Santo nos faça levar a verdade que liberta e que não se intimida diante das acusações que sofreremos neste mundo. Tudo que na palavra está escrito é suficiente para você poder afirmar o Evangelho de Jesus. Ele não precisa de outras defesas. A Bíblia basta. Se Jesus, o homem perfeito e sem pecado, foi caluniado, chamado de Beelzebu, imagine eu e você do que seremos chamados, né? Pois é, aí ele diz aqui, ó, deixa eu botar mais um versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. É o que ela falou do Beelzebu aí. Então, se o dono da casa, o dono do lugar, foi chamado de Beelzebu, quem somos nós para não ser chamados de Beelzebu, né? A gente espera que daí para baixo, daí para o pior. Beelzebu tá até bom, na verdade. Mas também Deus nos ensina a guardar o nosso coração, gente. Eu sei quem eu sou, depois que eu passo a entender que sou filha de Deus e que permito que o Espírito Santo vai trabalhando na minha alma e vai curando as minhas feridas, né? Vai cicatrizando os meus traumas. Eu sei quem eu sou. E aí, quando vem uma calúnia, uma difamação, eu devo frutificar os frutos do Espírito, né? Com autocontrole e tudo que a gente aprende com Deus. Porque eu vou guardar o meu coração. Não vou deixar que isso tire a minha paz, né? Busquemos o equilíbrio do corpo, da alma, do espírito para sermos servos fiéis, porque a verdade é que a gente não pode colocar um acima do outro, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, a gente não pode buscar apenas a santificação da alma e do espírito e deixar o corpo flagelado, né? Porque em pouco tempo a gente vai deixar de ser filho e vai abrir mão da oportunidade que a gente está tendo, dessa oportunidade de viver com Cristo ainda aqui na Terra, né? Antes da nossa morte terrena e antes da vinda de Cristo. Quer falar mais alguma coisa? Para finalizar aqui, eu anotei também que meu tempo, meus recursos financeiros, meus dons e talentos devem estar à disposição do reino dos céus. Afinal, tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus. Isso inclui, irmãos, o cuidado com os nossos irmãos que se dedicam a abençoar as nossas vidas. Por exemplo, os nossos pastores, os missionários pelo mundo e os mestres que nos ensinam a palavra. Nossa prioridade é estarmos prontos para servir a Deus
com a certeza de que nossa recompensa vem dele. Em relação à recompensa, irmãos, a Bíblia fala, né, que a gente deve fazer isso, agradar a Deus no secreto, e ele vai nos recompensar publicamente. Então a gente devia resistir um pouco mais a essa tentação de autopromoção. Como é aquele versículo que fala? O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. É isso? Então a gente devia resistir um pouco mais a essa propaganda de nós mesmos, né? Essa nossa necessidade de autoafirmação que parece que consome a gente. Quer falar? A gente sabe, até porque a gente também não é perfeito. A gente já passou por muita coisa. Eu digo eu e ela. Então, por exemplo, eu tenho um problema seríssimo de autoestima. Mas nem por isso eu vou ficar tentando elevar o meu nome. A gente sabe que pessoas têm problemas, têm traumas, passaram por situações que a gente muitas das vezes não sabe nem o que é. Mas a gente... Tem uma história, né? Isso, de tem vida. uma história. Então a gente tem que entender isso e primeiro não julgar, né? Porque já está errado, né? Já é um mandamento já. Mas tentar entender a pessoa e vivendo. Eu esqueci o que eu estava falando. Qual assunto você tocou aí? Comecei a falar uma coisa e me perdi aqui. Eu estava falando da prioridade que a gente dá, porque eu falei a respeito de como a gente Isso, serve. de se autopromover. Se autopromover. A situação é a autopromoção. Isso. Então a gente sabe que às vezes tem gente que às vezes faz sem perceber e sem querer. Mas a gente tem que estar sempre se policiando para não permitir que isso aconteça. E quando a gente tem irmãos de verdade, um dos propósitos de a gente estar perto de gente, de irmãos de verdade, é que esses irmãos vão chegar pra gente e dar um catuco. Brother, ó, tá demais. Dá uma segurada, porque não é Jesus que está aparecendo, é você. E a gente tem que saber fazer isso, com todo amor e carinho, é claro. Eu estou sendo grosso e estúpido aqui, mas não é dessa forma. É chegar e conversar com o irmão direitinho, sentar com ele, pô, pessoal, vê se muda um pouquinho, para lá a gente conversa com calma. Tem formas, né, de a gente comunicar a verdade e trazer, sem ferir ninguém. Trazer um entendimento. Mas a verdade mesmo é que se você tem alguém do seu lado capaz de ser honesto o suficiente e se preocupa com você a ponto de falar a verdade, você é um bem-aventurado. Isso é uma bênção. Valoriza isso. Porque a falsa modéstia não leva a gente a lugar bom nenhum. Vai nos levar à perdição. E a autopromoção também. Né? Deixa eu ver se tem mais algo aqui para acrescentar. Eu acredito que não, a gente conversou sobre tudo que é importante, né? Sim, sobre aqueles que infelizmente rejeitam as boas novas de Jesus, né? Existem pessoas que simplesmente abrem mão. Elas abrem mão da redenção dos nossos pecados e abrem mão da salvação eterna. Muitas por não desejarem abrir mão das suas conquistas terrenas. E, gente, é triste, mas a gente tem que respeitar a decisão das pessoas. Eu jamais vou desistir delas, mas eu preciso respeitá-las, né? E o amor que Deus coloca em nós, porque não vem de nós esse amor, a verdade é essa. O amor que Deus coloca em nós é o amor que vai nos capacitar a respeitá-las, né? Mesmo quando elas ainda não entenderam. Esquecemos que tudo nessa terra é passageiro, estamos aqui por um momento de tempo, enquanto ainda temos vida no corpo físico, ou até que o Jesus venha nos buscar. Eu anotei aqui assim uma coisa que para mim é importante. A forma como eu trato os meus semelhantes, ela já revela o quão próximo, o quão parecido eu estou me tornando de Jesus, né? Tudo que eu faço deve ser movido pelo amor, sem interesse e sempre que possível no anonimato. Foi o que o André falou agora a respeito da autopromoção, né? Por mais que nós tenhamos as nossas mazelas, as dores e os traumas, nós devemos lutar contra isso. E só até aqui. Eu quero agradecer a Deus, porque eu sei que essa leitura... Então pode falar. Eu com relação a fazer a leitura da Palavra de Deus, eu essa semana vi uma brincadeira que o pai fez com a filha, eu achei muito interessante. Para ilustrar justamente esse negócio. O pai chegou e fez assim, ó, 2 papeizinhos assim, exatamente o que eu fiz aqui. Não dá pra ver. Agora dá pra ver. Ele botou assim, ó, chocolate e maçã, pra garotinha escolher.
Aí ele deu para a menina não sabe ler. A menina pegou chocolate. Aí ele pegou o pote de maçã e deu o pote de maçã para a menina. Vocês entenderam? Porque a menina não sabe ler, ela se sujeitou ao que o pai tinha para dar. Entendeu? Não que o pai esteja fazendo errado, até porque a maçã é mais saudável do que o chocolate. Mas eu estou falando com relação à palavra. Quando você não se dedica a aprender isso aqui, você vai se sujeitar a alguém que vai pegar e vai dizer para você que isso aqui é de uma forma, sem que você tenha a opção de entender o que está escrito aqui. Você vai ouvir o que os outros falam, não o que Deus te fala. Bom? É muito legal essa ilustração da maçã do chocolate, né? Fala acerca da nossa ignorância, né? E às vezes a gente é ignorante acerca da palavra de Deus, das coisas do Senhor, porque a gente quer. Porque não me convém me esforçar, porque eu vou precisar me esforçar, vou precisar abrir mão de algum tempo, de alguma coisa que eu não quero abrir mão. Mas se você for honesto e pedir a Deus ajuda, a vontade de conhecê-lo vem. E vem dele, tá? E ninguém te tira mais. Então... Tanto querer quanto efetuar. Sem mim, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Quando simples nada, assim, gente. Quando diz nada, é nada. É nada. Né? Pode haver debates teológicos, debates interreligiosos de todas as religiões, mas a verdade é que sem ele nada podemos fazer. Nada é a ausência de tudo. Então eu quero já agradecer a Deus pela nossa leitura de hoje. Nós temos aprendido que nos dias bons e nos dias maus, né? Sempre que Deus permitir, sempre que Deus quiser, a gente tem que continuar e perseverar, como diz a palavra. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É isso aí. E a gente vai continuar fazendo essa leitura. O desejo do nosso coração é que, além de alcançar as nossas vidas e a nossa família, a nossa casa, possa alcançar a vida de mais alguém, possam trazer luz, né, nas trevas de alguém, porque nós temos trevas em nós e essa luz só pode vir de Jesus. Então, o nosso desejo é que, com a leitura, e se você precisar, assista o vídeo novamente, faça a releitura, né, do capítulo, anote o que você acha que o Espírito Santo está trazendo no teu entendimento, converse com outras pessoas, se você tem com quem conversar a respeito da palavra de Deus, poxa, seria excelente que você pudesse conversar, né, debater, crie vínculo com Deus, deixa Ele te ensinar, deixa Ele responder as tuas questões, deixa Ele se relacionar com você também através da leitura da palavra de Deus, através da Bíblia, tá? Eu desejo que a gente tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. E agradeço a Deus por todas as coisas e pela vida de cada um de nós, né? Independente de a gente não saber até onde isso vai, ou a quem pode alcançar, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente está fazendo a nossa parte, a nossa pequena parte, né? Eu desejo a todos um final de semana abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Quer falar alguma coisa, amor? Não. Então, beijo. Até a próxima.